Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Meu povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 16 de fevereiro. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe você que está acordando cedo para estar aqui com a gente. Um dia abençoado. Quinta-feira já tem adoração aqui na Cidade Santa. Você que está chegando com sua caravana, uma bênção. Hoje, se tiver muita gente, a celebração será na esplanada. Mas se não vier tanta gente, a missa vai ser lá em Santa Rita de Cássia. Bom dia, Elias. Bom dia, Rafaela e toda a família Minha Fé. Amém. Hoje foi difícil. Bom dia, Catarina. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos da família Minha Fé. Amém, bom dia. E bom dia, meu irmão Júnior Moreno. Bom dia, irmã Rafaela, Catarina, bom dia para todos vocês. Quinta-feira de muitas bênçãos. Vai ter muita gente sim, vai ser na esplanada, viu? Vai ser? Olha, Júnior Moreno está dizendo que vai ser na esplanada. Glória a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Você que não viajou, você que quer participar da Santa Missa. Eu creio também que, não sei se virá muita gente, mas creio que muita gente que não viajou, que já está de recesso, vai estar aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe vocês. Vamos com as nossas orações? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Amém. Vamos com ela, nossa mãe, entregando tudo. Ela que abre o programa Minha Fé. É ela que vai abrindo as portas dos caminhos, as casas e os corações. Entregue tudo à Virgem Maria nesse dia.
Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. bom dia, família Minha Fé. Já estamos na estrada, indo para o meu pedacinho do céu. Peço oração para o sobrinho da minha cunhada, se chama Isaac, tem 10 anos e está enterrado desde terça-feira. Entalado, não? Ou internado. Internado. Engoliu uma chave aguda de abrir celular e está em cima do rim. Está no aguardo de um médico para fazer uma cirurgia. O Senhor, eu coloco Isaac, Nossa Senhora, diante de Ti agora. Cuida dele, providencia tudo. Se for da Tua vontade, tira a senhora mesmo será essa médica cirurgiã que vai tirar essa chave, né, próximo do rim de Isaac. Cuida dele. Quero entregar tudo você que está colocando também situações de doença, você que está aí nos hospitais, você que está apreensivo porque vai fazer uma cirurgia. Eu quero te entregar diante de Jesus e de Nossa Senhora. Amém. E partilhando um pouco com Elias e Catarina sobre o dia de ontem, começar com essa partilha. Catarina, que bênção. Ontem, você que participou com a gente ontem à noite, manda uma mensagem, o que foi a noite de ontem para você. Andréia, a gente conhece o testemunho de Andréia, mas ontem ela deu o testemunho assim completo. Muitas coisas que a gente não sabia, né? Alguns detalhes. Então, assim, muito bonito assim, vendo o poder de Deus, né? Na hora do Santíssimo, quando Jesus passa e ela tá ali, né? Com hemorragia, mesmo sem fé, mesmo sem essa fé toda, ela tá ali. E Jesus faz o milagre, né? E aí como é que você não crê? O padre diz assim, essa mulher aí, que tá frente ao Santíssimo, você tá com hemorragia, não se preocupe, Jesus está te tocando, você vai ficar curada. Como você não crê nesse Deus? Os médicos dizem a ela, você não pode ter filho, sua trompa está entupida. E ela engravida, né, de Arthurzinho. E depois o médico diz, como é que você engravida com a trompa entupida? Meu filho, Jesus, o Espírito Santo, ele tem poder de engravidar, porque ela não falou essa parte. Ela diz assim, o médico, tem um momento que o médico diz a ela assim, você não vai. Ela disse, eu creio em Deus. E ele diz assim, e Deus engravida? Imagine. Deus engravida, e aí depois ela volta lá e diz, eu vim aqui mostrar ao Senhor que Deus engravida. Estou grávida. Amém. Eu estou grávida. E Arthurzinho, para a honra e glória, nasce saudável, né? Depois a Leninha. Você que tem dificuldade de engravidar, é um testemunho para você, para dizer assim, creia, porque nosso Deus é o Deus do impossível, ou melhor, é o Deus do possível, porque tudo para Ele é possível. E é muito bonito, Rafaela, a gente perceber que as famílias da nossa comunidade estão ajudando inúmeras pessoas, sendo esse canal da graça de Deus toda noite, chegando ao seu lar, à sua casa, mostrando de que Deus ele pode fazer, que basta a gente se abrir a essa graça, basta a gente confiar, né? E só vi assim, né? E ela, não foi a profecia, foi que Jesus estava tocando nela, né? E assim, então que Jesus toque cada um de vocês diante de cada necessidade, diante de cada pedido de oração, de cada súplica, que Jesus toque em você. Mas assim, ela estava diante de Jesus Eucarístico. Então, aproveitando que hoje é uma quinta-feira, venha para a adoração, venha encontrar Jesus, para que Ele possa te tocar. Então, permita ser tocado por esse Deus, que pode fazer aquilo que é impossível nos nossos olhares, se torna possível diante de Deus. O nosso Deus é o Deus do possível. Amém. E ela dizia uma coisa, né, me tocou muito quando ela disse que quando o Santíssimo passou, que parou diante dela, e ela com aquela hemorragia, lá atrás, olha,
Às vezes a gente pensa assim, não, venha para frente, a gente vai. Mas não se preocupe não, porque Deus te toca onde você estiver. Amém. Porque ela estava lá atrás, nos bancos de trás, e Jesus passou. E Arthur, o marido, dizia, o padre está falando para você, tá vendo essa mulher que a hemorragia é você? Ela disse que olhou para Arthur e fez assim, olha Arthur, eu não sei se eu vou sair daqui curada, eu só sei de uma coisa, não deixe esse Jesus nunca mais. Amém. Amém. Essa cura foi instantânea, que foi a cura do coração. Amém. Que foi a cura do coração. Então ela tomou uma decisão de seguir, mais do que receber uma graça, né? Porque muitas vezes as pessoas vêm, né, na hora da dor, e tem que vir mesmo, né? Porque Deus, Ele permite, e você vem, mas é para ser transformado. Mas muitos vêm para receber a graça, recebem a graça e nunca mais aparecem. Nunca mais aparecem. E ela começou certo. Ela disse, eu não sei se eu vou ser curada, mas esse Jesus eu não vou deixar nunca mais. Então que você também, meu irmão e minha irmã, você possa fazer uma experiência com Jesus. Porque o nosso corpo tudo vai passar. O que é uma enfermidade para Deus? O que é uma enfermidade? Ele pode tudo. Mas o que está em jogo, vamos dizer, aqui é a nossa salvação. Aqui é a nossa salvação. Hoje ela vai dar outra parte do testemunho. São 3 partes. É tão grande que vai ser dividido em 3 partes. Mas é uma bênção, um dom de Deus. Sim, cada sentinela que vem, para você ver que é a cidade santa, olha, você vai ver. Deus escolheu aqueles, né? Você olha os sentinelas na missa, assim, tudo trito, com as mãos levantadas. Deus tirou da bagaceira muita gente. Deus tirou lá do pecado, erro, muita gente, para ser sinal para vocês, para nós, para dizer assim, ó, não desista não, que eu posso fazer do barro esse vaso. Olha, tá vendo esse vaso aqui? Mas deixa eu te mostrar do barro que ele foi formado. Bem, eu sou uma dessas, que Jesus tirou, assim, da vida do mundo sem ele. E esse encontro com Jesus, quando o Rafaela falou, né, vem ter uma experiência, é só uma experiência. Muitas vezes a gente pode até falar e não alcançar o seu coração, mas é porque você necessita, aqueles que passam pela experiência com Jesus, não abandona jamais. E é aquele que volta, né? Jesus muitas vezes concede cura, libertação na sua vida para você voltar e caminhar com Ele. E aí Ele poder né, cuidar de cada um de nós, libertar acima de tudo o nosso coração, o nosso interior e nos levar ao céu. E assim, é bonito, Catarina, porque aquele que se abre, né? Aquele que se... E não importa, você pode estar falando assim, ó, não, mas meu pecado é grave demais. Ou muitas vezes você tem um marido, ou muitas vezes você tem aquele chefe, aquele amigo, ou até são seus próprios filhos. E você, não, isso não é possível. Não é possível que ele alcance essa conversão. É grande demais. Parece que existe algo grande para Deus. Não existe não. Porque não existe porta que Deus não possa entrar. Amém. Não existe situação que Ele não possa entrar. Amém. Basta que você tenha fé. Basta que você tenha fé. Porque essa semana, olha como Deus providencia, né? Na semana que toca a fé na liturgia, esse testemunho, essa família aqui na Cidade Santa, nas noites de oração. Muita gente dizendo que foi lindo, a noite ontem foi linda. Pessoas pedindo oração. E dizer para você assim, meus irmãos, não desista. Não Dejune Moreno ontem foi uma noite especial. Eu sei que o tempo voou que a gente não percebeu, né, o horário. Quando piscou o olho já era 15 para as 9, tinha que fazer a proclamação do Evangelho, mas à noite ontem, assim, um testemunho forte de Andréia. Ela não conseguia engravidar, tinha problemas. O primeiro filho, ela teve, se eu não me engano, foi 1 ou 2 perdas.
E aí foram feitas análises dos restos embrionários e assim as crianças iam nascer deficientes. Foi por isso que o médico aconselhou ela a não ter filhos. Aí ela pegou e desanimou. Ela disse não, Senhor. E aí daqui a pouco, como a fé dela ainda estava assim, já bem no início ainda, lembra do evangelho de ontem? Eu tenho que trazer o evangelho de ontem, porque assim, ele trouxe numa perspectiva diferente. Aquele evangelho, quando Jesus passa a lama nos olhos do cego, e você está enxergando? Os homens parecem que andam como árvores. Não, peraí, deixa eu passar de novo. Jesus tocou 2 vezes. Às vezes a gente é tocado uma vez, já quer enxergar tudo. Aí a gente vem na missão na Cidade Santa um final de semana, eu já estou forte o suficiente para enfrentar tudo, já sei de tudo. E não é. E assim, tudo isso é porque Deus está te convidando, cada um de nós, cada um de vocês que estão escutando esse programa, a vir ter esse encontro, a deixar Jesus tocar. Ele só precisa dessa brecha, ele só precisa de que a gente se abra, ele só precisa de um espaço para que a gente possa. E esse espaço é o espaço da fé. Basta crer. Se você crer, naquele momento Deus vai fazer na sua vida, faz nas nossas vidas diariamente. Por quê? A gente crê. O impossível, né, tudo acontece na nossa vida porque é necessário que tenhamos fé, que Deus é verdadeiramente Deus na nossa vida, deixar Deus operar. Muitas vezes a gente suplica a Deus e toma aquele pedido da mão de Deus, né? Porque a gente quer ter o controle o tempo todo das nossas vidas. Então, sabe assim, o que é que você quer apresentar para Jesus hoje, no dia de hoje? O que é que Jesus, né, precisa te mostrar, fazer você enxergar no dia de hoje? Acho que fica muito isso, para que Deus transforme. Assim como transformou a vida de Andréia. Concedeu a ela a graça não só de um filho, 2, né? Leninha e Arthurzinho. E assim são jovens que servem ao Senhor, que já servem ao Senhor aqui na nossa comunidade. Então, quando Deus opera, Ele opera de forma completa. Amém. Júnior Moreno foi uma bênção. Tudo aquilo que toca a nossa fé, tudo aquilo que contraria o mundo, emociona a gente. Porque a gente vê o nosso limite. E a gente vê a grandeza de Deus. A gente vê o tamanho da nossa pequenez. E como Deus é grandioso, Júnior. Que bom que a gente tem tantos testemunhos de gente que realmente se entrega, de que gente que realmente acredita. E daí a gente vê a importância de programas como Minha Fé, como A Corrente do Bem, com o programa que a gente faz no domingo, que a gente sempre traz testemunhos da missa, da celebração na Cidade Santa, dessas novenas também que estão sendo feitas, né? desse momento em que as pessoas podem participar e dar o seu testemunho. A gente tem muitos testemunhos que estão na palavra, a gente tem testemunho da vida dos santos, mas às vezes fica uma coisa, não, foi lá escrita há 2000 anos a Bíblia. Não, mas aí é um santo lá de 1500 e alguma coisa. E o milagre não muda exatamente nada e está bem na nossa frente. E tem gente que ainda custa a acreditar no poder da fé. Quando você se entrega de verdade, quando você realmente acredita que é capaz, Deus põe a mão e abençoa. Então, amém. É verdade. Se foi possível em tantas vidas, na minha vida também vivi milagres, posso dizer para você, acredita, se entrega e confia. Amém, Júnior. E muita gente mandando mensagem aqui também. Bom dia, minhas irmãs, Elias e todo o nosso pedacinho do céu. Difícil descrever qual noite mais forte, verdade. O testemunho de Déa já conhecia, mas não sabia dos detalhes. Uma fé forte e linda que ajuda muito, muito para que basta a confiança no Deus do impossível. Aguardando os outros testemunhos. Anete, que Deus abençoe, Anete. Bom dia, minhas irmãs. Ontem foi só chororô. Eu e minha esposa, muito lindo, glória a Deus. Amém. O testemunho dela foi tão lindo e emocionante. Na parte da hemorragia, só lembrei da minha mãe,
que também foi curada de uma hemorragia, onde ela estava em um encontro com o Frei Josué, aqui em Feira de Santana, na época. Ela estava usando fralda descartável, de tão forte que estava o sangramento. Chorei de emoção. Muita gente mandando. Tati, não, Catarina. A Tati ainda não voltou não, Tati está de férias, mas já está voltando, né? Sábado eles já estarão aqui. Deus abençoe e ilumine sempre vocês. Amém. Bom dia, paz e bem, sabe? Estou querendo ir hoje para ir, mas não tenho carro e nem consegui a caravana. Estou indo de ônibus e quando chegar aí em Dias d'Ávila, como faço para chegar na Cidade Santa? Tem carro para eu chegar aí? Vocês podem me responder, por favor? Olha, o que acontece às vezes, as pessoas esperam, né? Tem um ônibus que eu não sei exatamente o horário, mas só passa 2 vezes no dia. Eu creio que talvez você tenha que pegar um Uber que chegue até aqui, da Nova até aqui. Ou então, se você decidir, muita gente que vem de Salvador, às vezes vê alguém ali num ponto, percebe que está indo para a missa e acaba dando uma carona também. Bom dia, irmãos. Eu creio muito no momento de Deus, no momento do Kairos. Eu tive uma gravidez na trompa. Na época, em 2014, os médicos me deram um diagnóstico de trompa obstruída. Muito parecido, né? Em 2017, engravidei novamente e perdi. Foi uma gravidez química. Repeti alguns exames ano passado e, para a honra e glória do Senhor, não consta mais nenhuma obstrução nas minhas trompas. Estão em perfeito estado. Sigo em oração durante esses 15 dias de joelho, dobrados, entregando aos pés de Jesus e o colo de Maria os meus impossíveis. Eu entrego, confio e espero o tempo de Deus. Amém. Sei que na hora certa irei receber a dádiva da gestação. Mais alguma mensagem? Bom dia, irmã Rafaela. Peço oração pela minha tia Maura Maria Barreto, que teve um AVC e está acamada. Tem problemas também de Alzheimer e depressão. Ela era de caminhada, da Legião de Maria. Somos de Tabuna, Bahia. Amém. Entregar a Maura aqui diante de Nossa Senhora. Cuida, mãe. Visita ela onde ela estiver. Bom dia, irmã Rafaela. Eu creio na cura do rim de minha irmã Ana Luzia. Jesus, eu confio em vós. Ora por mim, porque sinto muita dor no corpo. Meu corpo dói todo. E por dentro da minha barriga dói tudo. Por dentro só Deus para curar. E minha mente só pensa em coisas ruins. Pela madrugada não consigo dormir direito. Deixa eu te falar uma coisa. Nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Ninguém vive nenhum dia, nem nada, nem uma semana, nem um ano a mais daquilo que Deus determinou. Então você pode dormir em paz. Porque se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer independente do seu querer. Mas se for da vontade de Deus, Ele te cura. Nesse exato momento. Só entregue a Jesus. Não fique pensando. Não fique, Senhor, tá aqui, ó. Dai-me a graça da paz. Ontem, o diário de Santa Faustina, né? Nos combates, conservar a paz. Então que Deus te dê essa graça de conservar a paz. Louvado seja Deus. Bom dia, irmãos. Peço oração por meu esposo. Não diga o nome dele. Deito com dor de cabeça e creio e acordo com dor de cabeça. Não passa com remédio. Ore por ele. Entregar o seu esposo que está com essa enxaqueca. Nossa Senhora passa na frente. Muitas dores. Confia. Tome água benta. Olha, gente. O remédio que Deus nos manda também. Tome seu remédio. Não estou falando para você deixar. Olha, a Rafaela disse que é para a gente deixar de tomar o remédio. Não. Tome também água benta. Porque esse é um santo remédio. Se você tiver fé verdadeiramente, você vai alcançar essa graça. Bom dia, família Minha Fé. Ela não desistiu. Foi a fé e espera em Deus. É maravilhoso. Às vezes a gente desiste e não tem paciência. Que tudo no nosso tempo. O tempo é de Deus e Nossa Senhora. Tá vendo que o povo entende? É. Tá vendo? E assim, Rafaela,
diante da mensagem do testemunho da desobstrução das trompas, só ficava isso: tempo de espera, paciência e vontade de Deus. Muitas vezes a gente quer forçar. Ela falou, né, que teve uma gravidez química. Isso não é a via de Deus. Às vezes a gente quer tanto e cria uma obstinação naquilo. E Deus não permite a gente ter, porque futuramente a gente não sabe. Deus conhece tudo. Às vezes a gente mulheres querem engravidar. E no futuro, às vezes não tem estrutura, né, para aquela criança. Não vai ter estrutura para suprir aquele filho. Então, assim, a gente tem que confiar e tornar Nossa Senhora como um exemplo, que seja feita a sua vontade. O quanto é difícil a gente dizer isso, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém. Muitas vezes a gente fala isso da boca. Muitas vezes em momentos de oração, de louvor, a gente é tocado e diz que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas na prática, a gente quer que Jesus, que Deus faça a nossa vontade. E cria essa obstinação. E é o que muitas vezes faz a gente não conseguir dormir, faz a gente criar ansiedade naquilo. E aí o mal se utiliza, o demônio, ele se utiliza disso e cria confusão, cria uma desesperança no nosso coração e acaba, né, estragando tudo isso. Então que você, nesse dia de hoje também, diga que seja feita a tua vontade, Senhor. E sabe, Catarina, uma coisa que ficou forte no testemunho de Andréia é que Deus primeiro quis curar o coração dela. Então, às vezes a gente quer passar por cima. Isso é exatamente o que você está falando. Deus primeiro quer operar uma graça em você. Primeiro ele vai, vamos pensar? Ele primeiro vai consertar o vaso que está rachado, antes de derramar a água. Porque de que adianta derramar toda a água nesse vaso e o vaso rachado vai se perder. Então, ele primeiro restaura, para depois ele derramar. Então, quando ela proclamou que não precisava da cura, porque ela já tinha sido tocada, ela disse, eu não vou deixar Jesus. Olha que oração agradável. Então, eu quero dizer para você, hoje você que está na busca nessa espera pela gravidez, primeiro diga, Jesus, o que Catarina, Senhor, seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade que eu tenha um filho, louvado seja Deus. Mas se o Senhor também não quiser, eu estou aqui, vou continuar te amando e te servindo. Eu vou continuar seguindo a minha vida, te adorando e sendo grata pelas inúmeras graças que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. É assim, é a oração. Olha, é assim que a verdadeira oração. É uma oração sem interesse. Sem interesse. E Jesus faz. Olha mais um testemunho. Bom dia, família Minha Fé, que Deus abençoe vocês sempre. Hoje agradeço pelo texto de São Bento. Ontem, meu sobrinho, William Cardoso, foi tocado por Jesus. Ele deixou meu irmão entrar no quarto, desabafou, aceitou a oração e, graças a Deus, ele se sentiu muito melhor. Creio que foi a providência divina e orações que foi com minha fé. Rafaela e equipe, que Deus abençoe e cuide de vocês sempre. Jesus, eu confio em vós. Meu sobrinho estava com depressão. Então, não desista. A oração, ela pode alcançar tudo. A oração, ela entra em lugares que a gente jamais poderá entrar. Ela entra lá quando o seu sobrinho estiver com a porta trancada, não quiser entrar, não se preocupe não. Você não entra, mas a oração entra. Amém. Ele pode estar com a porta fechada, mas a oração entra lá no coração dele e faz ele abrir aquela porta. Você não precisa botar a porta abaixo. Jesus, ele faz. Basta que você creia. Amém? Vamos com o nosso evangelho de hoje. Olha que rende, viu? É uma dimensão, Elias, que rende. Você estava ontem, me diga aí como é que você sentiu de ontem, do testemunho de Déa, da noite de ontem. Para mim, assim, o momento mais forte que ela falou, chega a me arrepiar todo, foi na hora do Santíssimo, que parou na frente dela. E ela sentiu, pensei, a pessoa sentiu o toque de Jesus sendo curada e a certeza que ela teve. A fé foi muito bonita, essa parte me tocou bastante, do Santíssimo. Eu creio
Quando a gente está com fé ali pedindo, e Ele toca, e Ele cura, Ele faz, Ele atende a nossa necessidade. Amém. Amém. É isso mesmo. Então, você hoje, você quer saber o resto? O resto é segunda parte, viu? Não sei se vai dar para dar todo hoje, não. Por isso vai ser dividido em 3. Ontem, o tempo voou. O tempo voou. Então, hoje ela vai dar a outra parte, né, do testemunho. Um testemunho com o marido, com os filhos, até dela mesmo, como ela vivia. Toca todas as nossas realidades. Não é uma coisa assim, de Marte. Não é, não. É da realidade. Da nossa realidade. Toca a você. Ó, meu Deus, eu vivia isso também. Exatamente. E vamos com o nosso evangelho. Hoje, dia 16 de fevereiro. O evangelho é o evangelho de São Marcos, o capítulo 8, o 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Num caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, olha, nem terminou essa cena. É a nossa cara, gente. É a nossa cara. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Ô Pedro, quem és tu, Pedro? Pó e cinza. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que forte, precisava disso tudo. Precisava ter chamado até de Satanás. Não precisava. Olha, é a nossa cara esse evangelho, gente. É a nossa cara. A gente professa com a boca: Jesus, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Deus vivo e verdadeiro no meio de nós. O Senhor é o Deus do impossível. Aí Deus coloca uma situação, não termina nem a cena, nem sai, nem passa para o capítulo 2. Nem passa, tá ali, ó. Começa a falar Pedro, né? Jesus faz um elogio, porque aqui é o evangelista São Marcos. Tem outros momentos, outros evangelhos, se eu não me engano, não sei se é São Mateus, que ele diz assim: feliz és tu, Pedro, que não foi um homem que te revelou, mas foi o próprio Deus. Mas Pedro, né, se achou. Então chamou Jesus à parte. Olha a atitude de Pedro. Repreendeu Jesus. Repreendeu Jesus. E aí Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás. Vai para longe. A reflexão sobre esse evangelho diz que ele não disse vai para longe, ele disse vai para trás de mim. Pedro queria passar à frente de Jesus. E Jesus repreende. Jesus repreende. É a nossa cara. A gente quer se adiantar diante do Senhor. Jesus, ele às vezes, ele toma decisões que é necessária. É vontade do Pai que ele passe pelo Calvário, que ele morra. Mas às vezes a nossa compreensão. Pedro estava só no humano ali. Pedro só ali respondeu puramente. Olha, 2 momentos. Exatamente. Um momento usado pelo Espírito Santo, o próprio Pai revela. Só que ele não estava vigilante. Satanás pegou ele logo em seguida. Logo em seguida. Vigilância, meu irmão, minha irmã. E Jesus repreende.
Alguém poderia dizer, não foi forte demais, não? Não foi forte demais. É necessário sim. E Jesus repreende Satanás. Jesus falou a Pedro, afasta de mim Satanás, porque ali já não é ação de Pedro, ali é ação do próprio demônio agindo através de Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, fique vigilante. Fique vigilante. E tenha certeza que quando você proclamar algo, esteja preparado para dar testemunho logo em seguida. Se Jesus é o justo de Deus, é o Deus vivo e verdadeiro, se preocupe não. Que talvez antes de virar a curva, você vai ter que provar, Deus vai te provar para ver se você tem essa fé toda que você está proclamando. Jesus vai testar. É para provar, porque a fé provada, ela gera constância, como diz, né, as cartas de São Tiago. E assim, Rafaela, também que me marca é que muitas vezes a gente não quer admitir que sofre essas influências de Satanás, que não existe sugestionamento do mal. E por meio desse evangelho, vem para a gente ficar em alerta a essa necessidade. Quantas vezes a gente vem para a missa e não precisa nem chegar em casa, a gente chega ali no estacionamento E perde. e já perde a graça. Aí eu lembrei, né, de quando o nosso pai falou de cingir os nossos pensamentos. Então, em todos os momentos existe essa necessidade. Esses momentos de encontro com Deus, muito forte, existe essa necessidade. Porque, assim, Satanás é como um leão a rugir querendo nos devorar a todo momento. Então, ele vai pegar a gente na espreita. E vai pegar, e a gente vai achar. Com certeza aí Pedro, na hora que escutou Jesus dizer, né, de que o homem devia sofrer muito. Como é que Deus vai sofrer? Como é que Jesus ele vai sofrer? Não. A intenção dele, carnal, levou a ele a proferir e a questionar a nosso Deus. Imagine se Jesus não tivesse dado em sacrifício. A nossa salvação não iria acontecer. E muitas vezes a gente parte dessa ideia, a gente parte do nosso humano, da nossa verdade. E aí é onde Satanás ele sugestiona a nossa mente e cria confusão. E a necessidade da nossa vigilância. Orai sem cessar. Vigie, porque ele é um leão a rugir, querendo nos devorar a todo momento. É verdade, Catarina. E assim, não é longe, não. Foi lá com Pedro há mais de 2000 anos atrás. Acontece o tempo inteiro com a gente. Você vem para a Cidade Santa como Catarina vive um momento forte. E eu li, tem um livro de Padre Jonas, muito bom por sinal, falando para os músicos. Mas claro, fala para todos nós, para todo mundo. Que é Músicos em Ordem de Batalha. Ele diz assim, toda vez que você sair de um momento forte, não fique por aí passeando. Eu vim por uma missa forte na Cidade Santa, chorei de me acabar, caí, vivi uma experiência com Cristo, recebi o batismo no Espírito. Amém. Nesse dia. Aí terminou a missa. Fui na casa daquele amigo que me chamou para eu ir almoçar lá na casa dele. Bastou chegar lá, o pau quebrou em casa de briga. Então, olha, viver um momento forte, vigia. Vai para sua casa, se recolha em oração. Jesus tinha acabado de proclamar que tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, a proclamação mais importante, uma das proclamações mais importantes da igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja e as forças do inferno jamais vencerão. Não demorou, não virou a curva. Pedro já se viu o Papa, o pontífice, sumo pontífice, abriu uma brecha imensa, daqui a pouco já se achou no direito de repreender o próprio. Quem não repreende? Você está falando de Pedro? Ei, quantas vezes Deus permitiu situações na sua vida, você proclamou que tinha fé, Deus permitiu o câncer, Deus permitiu o desemprego, o adultério do seu marido, e você, ao invés de baixar sua cabeça e dizer, Senhor,
eis-me aqui, se o Senhor quiser que eu passe, eu vou passar por essa cruz. Não. Você repreendeu Deus, mas Senhor, como é que o Senhor permite que eu passe por uma situação dessa? Eu sou fiel na igreja, sou de caminhada. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu sou de caminhada, Jesus, e o Senhor permite eu passar por essas dificuldades. Pessoas que não caminham, aí você olha assim, né? Pessoas que não caminham com Deus, têm uma vida próspera, conseguem um emprego bom, e eu aqui passando por essas dificuldades. Quem somos nós para questionar a Deus? Quem é que está sugestionando? Quem é que está colocando isso nas nossas mentes? E assim também vinha uma mulher, né? E assim, situações com mulheres em casa de maridos, que muitas vezes você é aquela que é sinal de Deus na sua casa, porque seu marido bebe, porque seu marido vive em adultério. Quantas vezes você sai da missa e quando chega em casa, o seu marido fala para você, mulher, né? Nem parece que saiu da missa, se comportando como Satanás, como um demônio. E é isso, é essa necessidade. É essa necessidade de você colocar em oração e silenciar. Porque aí Deus faz, aí Deus vai operar. E a gente não questionar a Deus. Não questionar a Deus porque aí a gente volta para o testemunho. A gente volta para o que a gente estava partilhando. Aí Deus ele vai te dizer. Né? Quem somos nós para questionar a Deus se Ele não te conceder aquele emprego que você quer? Quem somos nós para questionar a Deus se Ele não conceder a gravidez que você tanto almeja, aquele casamento? Né? Quem somos nós? É da vontade de Deus. É da vontade de Deus que o Filho dele veio ao mundo. Foi da vontade de Deus que Ele passasse pelo Calvário, que Ele passasse pela morte e que, acima de tudo, que Ele ressuscitou. Foi da vontade de Deus. Então basta que você primeiro aceita o que Deus está permitindo na sua vida. Pedro errou. Mas Pedro também não ficou no seu erro. Pedro reconheceu e continuou caminhando. Não fique, não pare. Se você errou hoje, reconheceu, louvado seja Deus, se levante. Se levante hoje com toda a fé, com toda a força e continue caminhando com Cristo. Muitas vezes vai acontecer isso. E por isso o Senhor nos diz o tempo, vigiar e orar o tempo inteiro. É o evangelho, quando eu falei do evangelho, é o evangelho de São Marcos. É no evangelho de São Mateus mesmo, que Jesus fala para Pedro. Pedro, feliz tu, Pedro. Olha aqui, Jesus. És tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi da carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, escutar isso, já pensou? Mas é preciso estar, Ele é a pedra. E a gente sabe, né? A gente avança um pouco, avança lá para os Atos dos Apóstolos. Que obra grandiosa Deus fez na vida de Pedro. Pedro não parou. E se hoje o Senhor está te repreendendo, aceite a correção. Se hoje o Senhor está dizendo, afasta-te de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, baixa a cabeça e diz, Senhor, liberta-me, Senhor, desses pensamentos. Amém. Liberta-me, Senhor, dessa vida mundana. Porque eu quero sim ser uma vida na graça. Eu quero uma vida, né, caminhando contigo. Então tome posse, meu irmão, minha irmã. Isso aqui dá um retiro, dá um dia todo de oração. Porque assim toca a nossa fé. Toca sim. Deus prova a nossa fé o tempo inteiro. E feliz aquele que permanece vigilante e corresponde ao Senhor. Pedro correspondeu. Amém? Amém. Vamos com os nossos aniversariantes. Olha que bênção. E tem mais hoje de noite, viu? Hoje de noite, se eu fosse você, eu não perderia. Eu também. No YouTube ou então no Instagram. É uma bênção de Deus. Os aniversariantes hoje, Normando Ferreira, em Itacaranha, Thales, 7 anos, Marinalva de Andrade e Iraildes. Tem mais alguém aí, Moreno? Tenho sim, irmã. Tenho a Silvia Chagas, está aniversariando, João Pedro Pires, completando 11 anos, Darcy Brandão, de Feira de Santana, Caio Alexandre também está de parabéns, e hoje nasceu o Arthur também, iniciando a sua vida. Arthur, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua caminhada, que Nossa Senhora sempre proteja. Parabéns! Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns pra você, hoje é seu aniversário.
Irmã, você ontem deu a ideia, viu? Que hoje eu pensei, eu digo, rapaz, um bolo com um recheiozinho ia bem hoje, viu? É o bolo de coco com recheio de cocada. Ave Maria, o que é isso? Júnior Moreno? Isso é um exagero, João. Ai, segura a glicose, minha gente. É verdade. É o recheiozinho. Não, hoje já começou com recheio. Ele vai vindo, né? Todo light. Amanhã é cobertura. Amanhã é cobertura também. Olha, deixa eu ler essa mensagem antes de terminar. Não fale meu nome, peço oração no meu trabalho, pois uma das minhas chefes não gosta de mim, tem inveja de mim. Você estava usando o escapulário e quebrou, estava usando um terço, quebrou. Meu Deus, ore por mim, irmã Rafaela. Responde alguma coisa. Jogue fora, não fique com o escapulário quebrado, nem terço quebrado, não. Reze. E outra coisa, as pessoas são fracas, a gente está num mundo de pessoas fracas. Então vai ter gente com inveja, com ciúmes, vai ter gente querendo o seu lugar, querendo te matar. E você vai parar nisso? Não pare, continue caminhando. Olha, Senhor, manda outro escapulário, tá bom? Não. E, Senhor, outro texto, vou continuar rezando. E, Senhor, desterra. Tem mais um aniversário aqui, irmã. Acabou de chegar. Maria Amália de Jesus, 69 anos, a Maria Amália. Parabéns. Olha, pegou também. o bolo, a última fatia do bolo. Mas tem ainda, tem bastante. O bolo é grande, o bolo de hoje é grande. Amém. Viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Não pare nas dificuldades, não pare nisso, tá bom? Continue caminhando, siga a sua vida. Olha, não fique olhando para trás, nem quem tá tendo inveja, nem quem tá com ciúmes, porque seu olhar tem que estar em Jesus. E Ele pode quebrar todo o mal. Amém? Amém. Deus abençoe vocês e a gente está te esperando. A missa começa daqui a pouco, às 8 horas da manhã. O Senhor te abençoe e te livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.